Apareceu minha tela aí, não? Acho que tá aparecendo. Ó, Sim, apareceu. Tá aparecendo. eu disponibilizei para vocês aqui, ó, essa parte aqui, esse link material de apoio, tá? Eu estou colocando algumas coisas aqui para você. Colocando um simulador, tá? Tem uns simuladores. Aquela calculadorinha que eu utilizo também, eu estou colocando aí também, o aplicativo. Aí eu estou colocando outro simulador aqui. E vou colocar um livro também que eu estou utilizando como referência, tá bom? Esses simuladores aí, pessoal, depois, quem tiver alguma dificuldade de instalar, entre em contato comigo que eu faço as manhas aí e vai ajudar bastante vocês esses simuladores aí, tá? Alguém chegou a ver essa lista de exercícios que eu coloquei lá para vocês? Eu dei uma olhadinha agora por alto, professor. Também, acabei de abrir aqui, dá uma olhada. Acho que são 4, né? 4, se não me engano. 4 páginas. Eu vou responder alguns exercícios aqui, então. Aí depois a gente faz uma pausa, né, 10 minutinhos, e aí depois a gente conclui, tá? Então vamos lá, ó. Vamos ver esse circuito aqui. Então aqui, ó, tá falando aqui que tenho 2 diodos, ó. Vou chamar esse aqui de diodo 2, esse aqui de diodo 3. Tenho 2 diodos e os dois são de silício. Se eles são de silício, eles precisam de 0,7 volts para entrar em condução, tá? Eu vou redesenhar esse circuito aqui para poder explicar melhor para vocês. Vou redesenhar ele aqui em cima. Ó, esse circuito aqui, ele também funciona dessa forma aqui, ó. Fonte. Aqui eu tenho 2 nós. Eu tenho um nó aqui em cima que eu vou chamar de A e um outro nó aqui que eu vou chamar de B. Então, esse circuito ele também pode ser desenhado dessa forma aqui, ó. Eu tenho o diodo, o D2, outro diodo aqui, D3, esse resistor aqui de baixo, R2, R2. Muito bem. E aqui, ó, eu vou ter aqui o ponto A e o ponto B, né? Então, e aqui a fonte, 20 volts, ok? Então, aí que a gente viu, cada diodo precisa de uma tensão de 0,7 volts. Então, nesse circuito aqui, nessa malha, depois eu vou completar o circuito, tá? Nessa malha aqui, esse cara aqui vai ter 0,7, esse aqui vai ter 0,7, né? E aí, ó, pela lei de Kirchhoff, né, ó, se eu estou fornecendo 20 volts, aí eu tenho 2 caras aqui que estão consumindo 1,4, o restante vai ficar em cima desse cara aqui, né? Então, vai ficar aqui 18,6 volts, certo? Só que o circuito não está completo. Eu tenho aqui ainda o R1 que está em paralelo com esse cara aqui, ó. O R1 está em paralelo com esse cara, né? Que é esse cara aqui, certo? Então, como o R1 está paralelo com esse diodo, se o diodo precisa de 0,7 volts, como está em paralelo, quantos volts vai ter aqui no R1? A mesma tensão. A mesma, né? Então, 0,7 volts, certo? Então, agora vamos ver aqui o original. Então, vamos lá, voltar aqui. Vocês entenderam aqui, pessoal, esse circuitinho aqui em vermelho? Claro? Sim, professor, pode seguir. Então, beleza. Então, muito bem. Ó. Então, aqui eu vou ter 0,7 volts. Aqui eu tenho 0,7. Aqui também 0,7. E aqui eu tenho 18,6 volts.
Então, aí, ó, o que a gente pode calcular aqui, ó? Eu posso calcular essa corrente I1, por quê? Essa corrente é que está passando nesse resistor R1. Como eu tenho a resistência e a tensão, eu consigo calcular essa corrente. I1 vai ser lei de Kirchhoff, né? A tensão sobre a resistência 1. Lei de Kirchhoff, não, lei de Ohm. Então, 0,7 dividido por 3,3 K, né? Então, a vezes 10 a terceira. Então, vamos fazer na calculadora aqui, ó. 0,7 dividido 3,3. Aí aqui essa tecla aqui, ó, vezes 10 elevado a x, eu ponho vezes 10 elevado a 3, né? E aí igual, né? 7 dividido por 33.000. Aí eu utilizo essa tecla aqui, pessoal, ó, ENG. Aí já faz a conversão, olha aí. 212 vezes 10 a menos 6. Né? Então, 212 micro. 212 microampere. Achei a valor de corrente 1. Certo? Então, aqui analisando o circuito, ó, aqui embaixo também eu tenho resistência e tenho a tensão. Então, consigo calcular a corrente que vai passar aqui. Né? A corrente que vai passar aqui vai passar pela fonte e vai passar pelo diodo 2. Então, a corrente que passa aqui embaixo é a corrente I2. Ok? Então, corrente I2. V sobre R2. Né? Então, mas só que o V aqui vai ser 18,6. 18,6 dividido por 5,6 vezes 10 a terceira. Bora lá de novo. 18,6 dividido por 5,6 vezes 10 elevado a terceira. Usa a tecla ENG. Aí, ó. É isso mesmo. 3,321 vezes 10 a menos 3. Então, 3,3 vezes 10 a menos 3. 3,3 miliampere, né? 3,3 miliampere. Achamos o I2. Aí agora que a gente vai ver a questão dos nós. Ó, vamos ver aqui, ó. A corrente I2 está chegando aqui no nó A. Aí aqui está saindo I1, né? E está descendo aqui o I3. Né? Então, se eu analisar esse nó, se eu considerar a soma das correntes aqui tem que ser igual a zero, né? A soma das correntes tem que ser igual a zero. Então, eu posso considerar aqui o seguinte, que o que está chegando é positivo e o que está saindo negativo. Tudo isso vai ser igual a zero. Então, o I2 está chegando positivo. I1 está saindo negativo. I3 também está saindo negativo. Isso aqui é igual a zero. Ok? Se eu pegar esses negativos aqui e jogar para o outro lado igual, vai ficar assim, ó. I2 é igual a I1 mais I3. Né? E aqui o I2 chega e se divide. Então aí, vou colocar aqui do lado aqui. I2 é igual a I1 mais I3. Se eu substituir aqui, eu consigo achar o valor de 3. Né? Eu tenho o valor de 1 e o valor de 3. E o valor de 2. Né? Então, I2, 3,3 mili, igual a o I1, 212 micro, mais I3. Né? Se eu jogar esse 212 para o outro lado igual, vai ficar 3,3. Eu vou substituir aqui o milho por 10 a menos 3, menos 212 vezes 10 a menos 6 é igual ao I3. Então, o I3 será o quê? Um menos o outro aqui, né? Então, aqui, ó, veja o seguinte, o último valor aqui da calculadora, a gente calculou aqui o valor de I2. Né?
E no cálculo, eu vou utilizar aqui, ó, I2 menos I1. Para mim não ter que digitar novamente o valor aqui de 2, eu uso essa tecla aqui, ó, ANS, tá? Não sei se vocês têm essa calculadora do mesmo modelo, mas se não tiver, a calculadora de vocês devem ter essa tecla aqui, ó. Aí eu salvei aquele número, não preciso digitar ele novamente, tá? Aí faço menos 212 vezes 10, aí aqui é o menos, ó, menos 6, né? Igual. Aí, já deu o valor aqui, ó. 3,1 vezes 10 a menos 3. Então, esse aqui é o valor de 3. 3,1 miliampere. Então, aí temos os três valores, né? Só o I1 aqui que não está batendo, está 212. Aqui na resposta eu arredondei para 210, né? Então, aqui eu tenho 210, 210, 210. O I2, 3,3. Então, aqui já não é. Aqui também não é. Né? Aqui, como é 0, não é. Então, aqui vai ser a letra D, né? E o I3, 3,1. Então, a letra D é a resposta correta. Certo, pessoal? Muito difícil. Está muito confuso. Confundi tudo. Não, tá tranquilo. Ó. Vai clarear. Vamos ver outro aqui, ó. Vamos ver esse 9 aqui, ó. Então, ó, se o diodo é de silício, né? Diodo de silício, então ele precisa de 0,7 volts. 0,7. Beleza. Então, aí, ele não está dando o valor da fonte aqui. Ele quer saber o valor da fonte para ter uma corrente de 5,6. Então, vai ter que ter um I aqui, né? Um I de 5,6 mil. 5,6 mil. Então, beleza. Então, aí, qual que é o valor da fonte para poder fornecer 0,7 para o diodo e fornecer para o circuito uma corrente de 5,6 mil. Então, aqui, ó, eu tenho que saber o seguinte. A tensão V aqui, ela vai ser igual ao quê? A tensão do diodo mais a tensão na resistência. Vou chamar aqui de VR. Né? Então, eu tenho que saber essa tensão da resistência aqui para dar a tensão da fonte, né? Então, esse cara aqui, VR, eu consigo calcular ele pela lei de Ohm, né? R vezes I. Eu tenho o valor de R, 2K, e tenho o valor da corrente que vai passar por ele. Então, só aplicar. 2K, 2 vezes 10 a terceira, vezes 5,6 vezes 10 a menos 3. 11,2 volts. 11,2, né? Aqui corta aqui, Isso. corta aqui. 11,2 volts. Tá? Então, a fonte aqui vai ser o quê? 0,7 mais 11,2. Então, 11,9, né? Quase 12. Então, o que mais se aproxima aqui seria a letra A, né? 12 volts. Ok? Acho que alguém escreveu alguma coisa aqui. Não, tudo bem. Certo, senhores? Alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilo, né? Até aí tá de boa. Sempre, hein, professor? Sempre o diodo vai ficar com, por exemplo, se ele é de germânio, 0,3. Se é de silício, ele fica com 0,7. Isso. Mas aqui, ó, eu que eu tô pulando aqui uma etapa. A primeira coisa que você tem que saber é se ele está polarizado diretamente ou reversamente, né? Ó. Diretamente, como que é? Ó, o positivo da fonte tem que estar ligado ao positivo do diodo. Se tiver dessa forma, beleza, ele vai funcionar com 0,7, né? Agora, se tiver ao contrário, ele não vai conduzir, né?
ver? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver um exercício aqui que tem isso. Deixa eu ver aqui qual que é. É aqui, ó. Exercício número 6, tá? Então, aqui, ó, ele considera aqui, ó, o diodo de silício 0,7, né, se tiver polarizado diretamente, né? E aí ele põe um porém, ó, para os LEDs, esse aqui são símbolos dos LEDs, tá? A gente vai estudar isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas LED, eu até mostrei na aula passada, né? São aquelas luzinhas, né? Aqueles indicadores, né? As lampadinha pequenininha. LED significa diodo emissor de luz. Ele funciona como um diodo que a gente está estudando, da mesma forma, né? Mas só que ele emite luz. Essa é a diferença dele, tá? E o LED, normalmente, ele é um pouquinho maior a tensão dele, tá? Dependendo da cor, né? Ele ainda consome um pouco mais. Tem LEDs que consomem até 2 volts, né? Isso depende da cor de cada LED. Aqui ele está dizendo que o LED aqui tem uma queda de 1.2, né? 1.2, e que a corrente máxima é de 15 mA. Então, tem que tomar cuidado aqui para saber qual corrente que vai passar pelo LED. Tá? Então, aí, ó, para a gente saber qual LED vai acender, ou pode acender, vamos polarizar o diodo. Positivo, negativo, positivo, negativo, e aqui está invertido, negativo, positivo. Aqui na fonte eu tenho positivo aqui, esse diodo aqui vai conduzir, né? Vai conduzir e vai ficar com 0,7. Esse aqui de cima também, que eu vou sair com positivo, passar por aqui, fechei a chave, cheguei aqui positivo do diodo. Então esse aqui também, beleza. 0,7. Agora esse aqui não. Eu vou vir com positivo da fonte e vai encontrar aqui nesse diodo o negativo do diodo. Então esse diodo aqui não conduz. Ele é uma chavinha aberta. Está polarizado reversamente. Então não tem corrente por ele. Ok? Então eu posso garantir que esse LED aqui não vai acender. Certo? Aí os outros dois, eles podem acender. Aqui não tem diodo, né? O LED 1, o LED 3 pode acender. Agora só tem que avaliar se a corrente que vai passar por cada LED vai ser no máximo 15. Tá? Aqui vocês conseguiram entender que o LED 2 não vai acender? Tá claro? Sim. Beleza. Então vamos lá. Então vamos ver aqui, ó. Alguém chegou aí. Pessoal, vocês conseguem ver aqui o seguinte, ó. Mais alguém chegou. Se eu tenho aqui a fonte de 12 volts e esse cara aqui está consumindo 0,7, quantos volts eu vou conseguir medir aqui a partir desse nó, chamar de A, até aqui, esse nó aqui embaixo, B? Quantos volts eu vou ter aqui? 11,3. 11,3. Todo mundo consegue ver isso? Tem alguém que não consegue? Fala lá, pessoal. Sim, sim. Porque ficou no primeiro aí, né? Isso, ó, eu estou fornecendo 12, mas tem uma queda aqui de 0,7. Então, o que vai sobrar aqui é 11,3. Então, vamos ver a condição do LED 1. O LED 1, aqui a gente sabe que ele tem que ter 1,2. Então, se ele tiver 1,2 volts, vai ter aqui nesse resistor R1 10,1. 10.1. 10,1. Então, beleza. Aqui eu já tenho tensão e tem resistência. Eu sei calcular a corrente que vai passar aqui. Vamos chamar aqui a corrente IR1. Corrente no resistor 1. Então, 10,1 dividido por 1010. Isso aqui dá... Dá 10 mil. 10 mil. Beleza. 10 mil. O máximo é 15. Amperes.
Isso, 10 miliamperes. Se o máximo é 15, tá ok. O LED 1 vai acender. Né? Agora aqui, ó, vamos ver aqui no LED 3, né? Vocês conseguem ver também, aqui, ó, vamos colocar aqui que o LED 3 ele tem 1.2, né? 1.2. Só que aqui nesse resistor, eu vou ter aqui 9.4. 9.4 volts. Né? Já tirando o 1.2 do LED. Tiro o 1.2 do LED e o 0,7 do diodo aqui, né? Isso. Certo? 9.4. Beleza aí, né? Todo mundo sacou? Silêncio é assim, né? Professor, eu não estou conseguindo ver a questão do mouse. Não sei se... Quando eu vejo é só quando você já está escrevendo. Eu não consigo seguir o seu ponteiro do cursor, onde está passando. Tá, rapaz. Eu acho que não aparece, não. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu não sei como é que mexe nesse trem aqui. Deixa eu ver aqui. Ativar caneta. Tá. Porque aí quando eu não, tipo assim, eu não consegui ver o percurso que o senhor fez, entendeu? Quando eu vejo, já tá a resposta em cima. Aí eu não estou entendendo muita coisa. Não, então tá bom. Então vamos lá, ó. Beleza, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui do lado. Hein, professor? Oi. Nesse circuito, nessa parte do circuito aí, onde está o LED, o D6 aí, o LED 3, ele tá com a tensão também de 11,3. Isso que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, essa parte, como esse D2 aqui não está conduzindo, eu vou excluir essa parte aqui, tá? Então, ó, esse circuito ele está dessa Saquei, tá em forma. paralelo. Isso, está em paralelo. Vou tentar desenhar aqui para ficar mais claro. Aí eu vou ter o nozinho A aqui. Aqui eu tenho aquele R1. Aqui o LED 1. Aí aqui, ó, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter o D3. Aí eu vou ter aqui o R3. E aqui eu tenho o LED 3. E aqui está em paralelo também. Perfeito? Entendeu aqui agora como está o circuito? Sim. Beleza, né? Então aqui eu tenho no total 11,3. E aqui também eu vou ter, como está em paralelo, 11,3 volts, né? Então, aí é aquela distribuição que a gente fez lá, né? Ó, aqui eu tenho 1,2 volts, e 0 não. Aqui eu tenho 10,1, e 0,7, 1,2 e aqui 9,4. Tá? Então, aí somando tudo vai dar 1,3. Beleza. Então, para a gente saber a corrente que vai passar aqui no R3, né? E R3, eu tenho aqui a resistência e a tensão. Então, 9,4 dividido por R3. 9,4 dividido por 940. Dá quantos milha aí? 10 mil também. 10 milha, né? 10 miliamperes. Beleza. Muito bem. Então, vai ser atendido. Então, aqui a gente sabe. Fechou a chave. Vai acender o LED 1 e o LED 3. Tá? Qual que vai ser a corrente que vai passar aqui embaixo, pessoal? 20 miliamperes. 20, né? Isso. 20, muito bem. Vai descer aqui 10. Chegar no nó B. Vai chegar aqui de baixo. Aqui de LED 3 mais 10. Então, vai sair aqui 20 mil. Perfeito. Então, aqui, vamos lá.
Então, letra A, LED 1, 2 e 3 se acendem. Não, está errado. Somente o 1, não. Somente o 2, não. Somente o 3, não. E somente 1 e 3. Então, aqui está ok, letra E. Ok, turma? Complicado isso aí, não? O detalhe aqui do LED é a mesma coisa do diodo, só que ele é um emissor de luz. Você vê que tem uma setinha aqui, ó. O símbolo do LED, Professor, né? só uma pergunta. Oi, pode falar. No caso, estando o diodo ligado aí diretamente, no caso ele está ligado reversamente, esse diodo do meio aí. Uhum. Ele estando ligado diretamente, também não mudaria muita coisa em relação à tensão? Não. Não, porque ele vai entrar em paralelo, né? Porque continuaria em paralelo e o outro também, né? Isso. Ele entraria em paralelo. Aí não teria nenhum problema de tensão, não. Tá. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó, eu falei para vocês na última aula que quando ele está reverso, ele é uma chave aberta, né? É uma chave aberta, certo? Uma chave aberta. Se eu colocasse aqui um voltímetro para medir a tensão aqui no LED, quantos volts aqui eu vou medir aqui, ó? Vou colocar um voltímetro aqui, ó. Um voltímetro aqui. Quantos volts será medido aí? 11,3? Quanto? 11,3 também? 11,3. Todo mundo consegue ver? O silêncio é assim ou não? Esse silêncio aqui, ó. Vou fazer nesse exemplo aqui, ó. Vou só apagar essas medidas aqui. É o seguinte, ó. É como essa parte aqui do diodo D2 é como tivesse assim, ó, ligado aqui assim. Aí essa chavinha é aberta, né? Aí eu tenho um resistor, que o resistor ele tem um caminho elétrico, né? Só que aqui, como ele não está tendo corrente, ele funciona como um fio. Eu prolongo o fio, né? O LED, ele está polarizado diretamente. Então, teoricamente, né, ele pode dar uma passagem de tensão, né? Mas se bem que aqui ele não estaria, não. Peraí. Ele está polarizado? Não, ele estaria conduzindo, sim. Né? Estaria conduzindo, sim. Então aqui, ó, é como se eu tivesse medindo a tensão dessa parte com essa parte aqui embaixo, que eu tenho uma parte aberta. É a mesma coisa que eu aplicar um voltímetro aqui, ó. Eu estaria medindo o 11,3, né? Mas a gente pode montar esse circuito lá na bancada, a gente vai montar para confirmar essa análise que a gente está tendo aqui. Hein, professor? Sim. Mesmo ele sendo a chave aberta, ele continua sendo condutor? Não. Ele vai ter tensão. E assim, quer ver? Deixa eu tentar fazer um desenho aqui mais claro. Fazer um desenho vai ficar mais claro esse entendimento. Ó. Se eu tiver um LED ou um diodo dessa forma, polarizou diretamente, né? Polarizou diretamente, e positivo aqui, positivo. Eu posso substituir esse diodo por uma chavinha fechada, certo? Que vai consumir 0,7 volts. Ok? Então, tá funcionando bacana aqui. Tá?
Agora, se eu tiver essa situação aqui, ó, eu vou inverter meu diodo. Polarização reversa. Aí eu tenho aqui na fonte positivo e aqui negativo. Só que aqui o LED eu tenho negativo e aqui positivo. Então ele está polarizado reversamente. Quando ele está polarizado reversamente, tá? Ele não vai ter esse 0,7 volts aqui e ser uma chave fechada. Vai ser uma chave aberta. É como se fosse um caminho aberto aqui, ó. Tá? Não tem passagem de corrente. Então, se eu aplicar aqui, ó, um voltímetro aqui, para medir a tensão que está tendo aqui no diodo, tá? O que eu vou estar medindo? Eu vou estar ligando o voltímetro eletricamente ao polo positivo da fonte, e aqui também eletricamente, né, ó, o resistor vai funcionar como um fio, como um condutor, e ligar aqui também ao negativo da fonte. Então, nesse caso, eu vou medir a mesma tensão da fonte. Por exemplo, se a fonte for 20 volts, o LED aqui vai estar segurando 20 volts. O LED não, o diodo, né? Ele vai estar com 20 volts, que eu vou medir aqui 20 volts. É o mesmo 20 volts da fonte. Ok? Professor, Sim, digamos que eu tire esse resistor aí do circuito. sim. E dependendo do diodo, digamos que eu coloque aí um Zener, reversamento polarizado. Ele serviria, pelo que eu venho lendo, né? Ele serviria como se fosse mais ou menos regulador de tensão. Sim, sim. Um A gente exemplo, vai ver. 6V2, Isso. o diodo Zener. Aí, no caso, ligado no reversamento polarizado, a tensão de 20 volts caía para 6 volts, mais ou menos. Isso. É. É isso aí. Como que é isso aí, professor? Explica aí de novo. A gente vai estudar um diodo chamado diodo Zener. Espera aí. Diodo Zener. Tá? Diodo Zener. O símbolo dele é esse aqui, ó. Esse é um diodo Zener, tá? Ele opera nessa questão aqui polarizado reversamente, tá? Lembra do gráfico aqui, ó, que eu mostrei para vocês ontem? Aquele gráfico assim, ó. Aí tem outro aqui, faz assim. O Zener, ele é polarizado. Opa! Ele é feito para atuar nessa região aqui, ó, de tensão negativa. Ou seja, eu tenho que colocar ele reversamente, né? Aqui é o negativo dele e aqui é o positivo, né? Então, para o Zener funcionar, se fosse nesse circuito aqui, ó, eu teria que ligar ele dessa forma aqui, ó. Ok? Aí ele vai funcionar bacana. Ele vai funcionar, como o colega aí falou, como regulador de tensão. Tá? Regulador de tensão. A gente vai ver como que ele atua, né? Um pouquinho mais na frente. Mas ele é uma variação do diodo comum, tá? A gente vai ver um pouquinho mais na frente aí. Entendeu aqui, mais ou menos, como funciona o Zener? Que ele conduz reversamente, compreendi tranquilo. É que é um Só a circuito... substituição lá no outro circuito. Deixa eu só fazer um circuitinho aqui mais... que a gente falou de Zener. Vamos aproveitar aqui. A gente vai fazer essa experiência lá também com o Zener. Então, imagine aqui o seguinte, ó. R1 e R2. E aqui eu tenho a fonte, né? Então, aqui o meu Zener, ó. Aqui eu tenho a fonte positivo. E o meu Zener está negativo aqui e positivo aqui. Então,
Eu estou jogando positivo no negativo do Zener. Então, meu Zener está reverso. Beleza, então é assim que ele tem que funcionar. É o contrário do diodo comum. Né? Então, vamos supor aqui o seguinte, que esse Zener aqui, ele é de 8 volts. Tá? De 8 volts. Né? Então, ele só vai atuar nesse circuito se eu tiver aqui, nos terminais dele aqui, ó, nesses dois nós, 8 volts. Certo? Então, se eu tiver uma fonte aqui de 5 volts, tem condição do Zener atuar? Não tem. Ele precisa de no mínimo 8. Certo? Então, vamos supor que eu substitui essa fonte de 5 por 12 volts. Tá? 12 volts. Nessa condição, eu vou ter os 8 volts do Zener e 4 volts aqui no R1. Tá? E aí, como o R2 está em paralelo com o Zener, ele vai ter 8 volts. Ok? Aí, tá tranquilo? Tá, sim. Beleza. Aí, o que acontece aqui com o Zener? Como que ele funciona? Se eu trocar essa fonte de 12 volts para uma fonte de 20 volts, ele vai manter os mesmos 8 volts aqui nele, em consequência, também no R2. Aí a tensão vai aumentar aqui no R1. Aqui o R1 vai passar de 4 volts para 12. Né? Se eu subir aqui de 20 volts para 50, né? O Zener também vai manter os 8, e o R1 aqui vai ficar com 42 volts. Entendeu? Então, ele funciona como um regulador de tensão. Né? Eu vou manter a tensão aqui para a carga que está conectada ao Zener, né? Independente da variação de tensão que tiver. Né? Perfeita a explicação, professor. Ok? Só que aí vai ter os detalhes, né? A gente vai ver. Tá? Não... Essa variação não pode ser infinita, senão esse cara queima, né? Mas esse detalhe depois a gente vê, tá? Muito bem. Senhores, vamos dar uma pausazinha? Tomar uma água? Beleza. Ok. Tá, beleza. Bora sim que eu ainda vou banhar. Vamos devagar que hoje é sexta, né? Então é o seguinte, ó. 8h17, 8h30 a gente volta, pode ser? Beleza. Tá, beleza, professor. Tá, jóia, então. Até daqui a Ok, pouco. professor.